4 Viver em Outro Mundo Capítulo 195 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Zhao Ai não pôde deixar de ficar desapontado, mas se acalmou logo depois de pensar sobre isso. Se os especialistas do 9º nível pudessem aparecer tão facilmente, então esse mundo não estaria no caos. Dito isso, em um sentido estrito, este mosquito gigante não tinha muitas diferenças em relação aos outros mosquitos sugadores de sangue. O mais provável é que ele tenha vivido mais tempo do que eles, portanto, tornou-se um especialista do 9º nível. Olhando para outros aspectos, não havia nada realmente de especial. Gren e os outros deram a Zhao Ai um olhar perplexo, pois não entendiam por que ele havia liberado um mosquito. Zhao Ai não pensou muito profundamente sobre o que acabara de fazer. Ele estava pensando em uma maneira de recuperar o mosquito. Para sua surpresa, o espaço fez uma projeção. Foi um aviso com palavras escritas que perguntavam: "Você deseja recuperar o mosquito?" Isso deixou Zhao Ai surpreso por um momento. Ele realmente não pensou que o mosquito pudesse ser inesperadamente recuperado. Ele imediatamente decidiu fazê-lo e o mosquito desapareceu. Depois de ver o mosquito desaparecer, Zhao Ai se virou e olhou para o mosquito gigante. Ele perguntou: "Qual é o seu nome?" O mosquito gigante olhou para Zhao Ai. "Nome? O que é um nome?" Zhao Ai suspirou. Parece que este mosquito gigante não se cultivou pouco a pouco para chegar ao 9º nível. Caso contrário, por que foi que ela não entendeu? Se ela se cultivasse naturalmente até o 9º nível, então, ao atingir o 6º ou 7º nível, ela deveria ter adquirido os conhecimentos básicos. Ao atingir o 8º nível, ela deveria ter uma sabedoria que não era menor do que um ser humano normal. Como foi possível para ela não ter um nome? Além disso, ela nem sabia o que era um nome. Parece que ela alcançou o 9º nível devido a um encontro por acaso. Zhao Ai olhou para o mosquito gigante e disse: "Deixe-me dizer o que é então. De agora em diante, vou te chamar de Zhaoen. Zhaoen é o seu nome. Quando eu chamar Zhaoen, isso significa que eu estou chamando por você." Zhao Ai olhou para a aparência de Zhaoen e disse: "Você pode reduzir seu tamanho? Ou você só pode ficar desse tamanho?" Zhaoen respondeu: "Eu posso encolher meu tamanho para o mesmo que os mosquitos sugadores de sangue." Depois seu corpo lentamente encolheu até que ela estivesse do tamanho de um mosquito sugador de sangue comum. No entanto, seu corpo era como uma escultura de jade de sangue. Se ela permanecesse imóvel, os outros poderiam pensar que ela era uma linda estátua. Zhao Ai assentiu. Ele se virou para Gren e disse: "Vovô Gren, vamos voltar para a sala de estar. Eu quero perguntar a Zhaoen sobre as coisas dentro do pântano do cadáver apodrecido." Gren assentiu enquanto curiosamente olhava para Zhaoen. Porém, eles não conseguiam olhar tão casualmente quanto Zhao Ai. Eles também olharam para Zhao Ai com olhos cheios de curiosidade, junto com um pouco de espanto. Depois que eles entraram na sala, Zhao Ai olhou para Zhaoen e perguntou: "Zhaoen, quando você se tornou um especialista do 9º nível?" Zhaoen pensou por um tempo antes de responder: "Eu não sei. Nós mosquitos sugadores de sangue não somos apenas hematófagos. Às vezes, também bebemos água. Eu não sei há quanto tempo atrás eu vi uma gota vermelha escura de alguma coisa. Era da mesma cor do sangue. Eu bebi aquela gota vermelha escura e desmaiei depois. Uma vez que acordei, descobri que me tornei diferente dos outros mosquitos sugadores de sangue. Meu corpo ficou maior e houve um enorme aumento de força. Então, um dia, um jacaré me encontrou e me disse que eu havia alcançado o 9º nível enquanto também me pedia para me juntar à aliança de proteção à flor. Embora Zhaoen pudesse se comunicar com os seres humanos usando o sentido divino, um especialista do 9º nível controlar seu sentido divino dessa maneira era apenas brincadeira de criança. Um especialista do 9º nível poderia usar seu sentido divino para se comunicar com uma pessoa, e também usá-la para se conectar com uma multidão de pessoas. Neste caso, Zhao Ai, Gren e os outros também puderam ouvir as palavras de Zhaoen. Zhao Ai ficou intrigado. "Você disse que a gota vermelha escura parecia o mesmo que sangue?"
Onde você achou isso? Zhao En balançou a cabeça e disse, eu não sei essas coisas. Era como uma espécie de sangue biológico e até tinha o mesmo cheiro. Essa gota de sangue, no entanto, havia caído no chão e já estava lá há muito tempo, mas ainda não havia secado. Surpreendentemente, parecia estar bem fresco. Por causa disso, eu bebi e, infelizmente, não consigo me lembrar onde estava quando fiz isso. Desde então, ainda não vi nada parecido. Zhao Ai então perguntou, que tipo de organização é essa aliança de proteção à flor? O jacaré gigante, chamado Dente Gigante, me disse que a Aliança de Proteção da Flor é uma organização cujos membros envolvem todos os especialistas do nono nível do pântano do cadáver apodrecido. Zhao En explicou. Seu único objetivo é proteger a cidade da Flor de Sete Cores. Não importa quem seja, uma vez que a cidade da Flor de Sete Cores estiver sob ataque, uniremos forças para derrotar o inimigo. Além disso, ele também me disse que nós, os especialistas do nono nível do pântano do cadáver apodrecido, não podemos deixar o pântano casualmente. Ele acrescentou que há um acordo entre nós e os especialistas do nono nível de várias partes do continente. Eles não podem entrar no pântano do cadáver apodrecido em grandes números, nem podemos causar problemas fora do pântano. Caso contrário, todas as outras forças se uniram para atacar o culpado. Isso era algo que Zhao Ai e os outros não sabiam. Não é de admirar que não houvesse qualquer aparição de um especialista do nono nível vindo do pântano do cadáver apodrecido e chegando no continente. Originalmente, havia se tratado. Zhao Ai não poderia deixar de ficar mais curioso. Então ele perguntou a Zhao En, quantos especialistas do nono nível têm esta aliança de proteção da flor? Zhao En balançou a cabeça. Isso eu não sei. O que eu sei é que deve haver pelo menos 10 pessoas que ficam por perto e protegem a cidade da Flor de Sete Cores. Eu também estava perto da cidade antes. Inesperadamente, anteriormente, alguém tinha atacado a cidade da Flor de Sete Cores. Assim, fui solicitada a defender essa área. Zhao Ai balançou a cabeça e disse, então, isso significa que, normalmente, você é livre para fazer o que quiser e aqueles especialistas não a restringem. A propósito, você pode vencê-los? Zhao En assentiu, tem alguns que eu posso, e também alguns que não posso. Mas, se eu me retirar, eles não serão capazes de me alcançar. Eles geralmente não restringem ninguém. Somente quando houver um incidente na cidade da Flor de Sete Cores, todos nós nos reuniremos. Zhao Ai perguntou curiosamente, você já lutou com eles antes? Caso contrário, como você pode dizer que pode ganhar contra alguns deles? Zhao En respondeu, sim, eu tinha lutado com alguns deles antes. Se alguém quiser se juntar à Aliança de Proteção à Flor, então é preciso aceitar desafios de 5 especialistas do nono nível. Só então você pode obter sua aprovação. Então, por que você quer proteger a Cidade da Flor, aquela que você está chamando de Cidade da Flor de Sete Cores? Zhao Ai, curiosamente, fez outra pergunta. Zhao En balançou a cabeça e disse, eu não sei, mas ouvi dos outros que isso era o costume das gerações de especialistas do nono nível mais antigo e foi transmitido de geração em geração. Dizem que a Cidade da Flor é muito importante para nós, mas não ousamos nos aproximar da velha cidade casualmente. Caso contrário, essa Flor de Sete Cores nos atacará. Zhao Ai assentiu. Ele virou a cabeça para Green e perguntou, o que você acha disso, vovô Green? Green pensou por um tempo e depois perguntou a Zhao En, e sobre os tumultos recorrentes que acontecem onde as bestas mágicas e mortos-vivos do pântano do cadáver apodrecido devastam as terras negras. Qual foi a causa disso? Zhao En levou algum tempo para pensar antes de responder. Isso é algo que eu também não sei sobre. Com relação a essas bestas mágicas e mortas-vivas, nós especialistas do nono nível não lidamos com eles. Especialistas do oitavo nível lidam com essas questões, e nós especialistas do nono nível não nos intrometemos com eles. Zhao Ai franziu a testa depois de ouvir sua resposta. Gren continuou, então,
Você pode ordenar que bestas mágicas e mortas-vivas não saiam do pântano do cadáver apodrecido? Zhao Wen balançou a cabeça. Nós geralmente não nos intrometemos nesses assuntos. Eu também os ouvi dizer que eles têm motivos para sair. Eu me lembro antes de chegar ao 9º nível, que tinha saído 2 vezes. Foi devido às toxinas dentro de nossos corpos. Nós tínhamos guardado muito disso e não tínhamos meios de desintoxicá-lo. Assim, precisávamos encontrar um local não tóxico para remover as substâncias tóxicas de dentro dos nossos corpos. Do contrário, morreríamos. Zhao Ai assentiu. Ele estava convencido por esse argumento. No pântano do cadáver apodrecido, não importa o que, todos os animais, plantas e até mesmo a água e o ar, tudo eram tóxicos. Apesar de já terem se adaptado a essa toxina, uma vez que a toxina acumulasse demais em seu corpo, seria prejudicial para eles. Isso era comparável ao ditado que algumas pessoas poderiam dizer sobre como comer vegetais verdes daria muitas vantagens, mas somente comer vegetais verdes e desconsiderar outros alimentos não seria algo que alguém pudesse suportar. Já que as terras negras eram adjacentes ao pântano do cadáver apodrecido, naturalmente se tornaria o lugar onde essas bestas mágicas e mortas-vivas iam para expulsar suas toxinas. A razão pela qual as terras negras se tornou assim provavelmente se deveu a esse motivo. Na verdade, Zhao Ai já havia pensado nessa razão há muito tempo, mas não conseguiam pensar em nenhuma solução. Assim, eles queriam ir e ver a Cidade da Flor, a fim de obter algumas ideias sobre como resolver esse problema. Agora parece que mesmo que eles pudessem visitar a Cidade da Flor, aquelas bestas mágicas e mortas-vivas ainda causariam um tumulto dentro das terras negras. Se eles não fizerem isso, então eles ainda devem encontrar uma maneira alternativa de desintoxicá-los. Eles estão em um lugar tóxico, assim, querendo encontrar um lugar para desintoxicar seria mais difícil do que a própria desintoxicação. Contudo, Zhao Ai não poderia voltar agora depois de chegar tão longe em sua busca pela Cidade da Flor. De qualquer forma, eles podem ir visitar e dar uma olhada na Cidade da Flor. Se a Cidade da Flor realmente pudesse ajudá-los a resolver seu problema de segurança, eles poderiam pelo menos ter uma base traseira que fosse segura. Pensando em tais coisas, Zhao Ai virou a cabeça para Zhao Wen e disse: daqui a pouco, você levará o cajado fantasma para a Cidade da Flor. Uma vez que você alcance a parte externa da cidade, eu deixarei o fantasma virtuoso Águia sair e você entregará o cajado fantasma. Então você pode voltar para dentro do espaço. Você gosta de ficar dentro do espaço? Zhao Wen assentiu. Eu realmente gosto daqui. É muito confortável. Zhao Ai assentiu. Embora Zhao Wen tenha sido subjugado pelo espaço, ele não queria que Zhao Wen fosse considerada um morto-vivo. Não importa o que, Zhao Wen era um ser vivo de alta inteligência, e ele a enganou para entrar no espaço. Isso a confundiu e permitiu que ela fosse subjugada pelo espaço. Isso foi realmente injusto. Além disso, Zhao Wen também era uma especialista do 9º nível, e assim poderia ajudá-los com muitos problemas mais tarde. Zhao Ai deu o nome de Zhao Wen para ela porque ele a considerava um membro do clã, não uma ferramenta. Gren e os outros ficaram muito felizes quando ouviram Zhao Ai. Agora o clã deles tinha um especialista do 9º nível. Um clã com um especialista do 9º nível, se comparado a um clã C1, eram 2 conceitos diferentes. Agora, se saíssem e dissessem ao mundo que eles eram o clã Buda, eles conheciam apenas alguns indivíduos que ousariam se mover contra eles. Zhao Ai olhou para Zhao Wen e disse: então, agora pegue o cajado fantasma e voe em direção à Cidade da Flor. Quando estiver perto da Cidade da Flor, volte para dentro do espaço. A propósito, se você estiver dentro da Cidade da Flor, as flores de lá atacarão você? Zhao Wen assentiu. Sim, se formos para a Cidade da Flor, estas flores nos atacarão. Além disso, sua força de ataque é formidável, e eu não estou a par delas. Viver em Outro Mundo Capítulo 196. Zhao Ai e os outros sentaram-se na sala de estar, mas a atmosfera era bastante estranha. Gren e Meg estavam sorrindo e Meg disse:
Vovô, vovó, vocês não sabem o quão ansiosa eu estava quando nos deparamos com o especialista do 9º nível. O jovem mestre, no entanto, não estava nervoso e falou com confiança na frente dele. Foi realmente incrível. Quem disse que eu não estava nervoso? Disse Zhao Ai, sorrindo. Era um especialista do 9º nível e eu não seria forte contra ele. Porém, eu descobri que Zhao Ai não tinha nenhuma intenção maligna em relação a nós. Desde que ficamos ao ar livre, naturalmente devemos falar para nos comunicarmos com ela. Gren e os outros sorriram. Mostrada na tela, Zhao Ai estava segurando o cajado fantasma enquanto ela voava em direção à Cidade da Flor. Zhao Ai era rápida, e ela também sabia onde era a Cidade da Flor. Ela naturalmente não tomaria o caminho errado. A boa atmosfera na sala era naturalmente devido a Zhao Ai. Depois que Zhao Ai se juntou ao clã, eles se sentiram mais ousados. Nem fale sobre o clã Marquei, mesmo que fosse todo o Império Aksu, eles não teriam medo. No continente, apenas os clãs que possuíam um especialista do 9º nível na reserva poderiam ser chamados de genuínos clãs respeitáveis. Se o clã Buda no passado tivesse um 9º nível, então eles não teriam caído para sua situação e status atual. E estas não eram as únicas vantagens que obtiveram aqui. É preciso saber que um especialista do 9º nível seria uma boa força de dissuasão contra os tumultos de bestas mágicas que assolaram as Terras Negras. O clã poderia pedir a Zhao Ai para agir e assustar os invasores. Mesmo que eles não pudessem lidar com todas as bestas mágicas e mortos-vivos invasores, eles poderiam pelo menos proteger as pessoas, as plantações e o castelo. Mas, Zhao Ai e os outros também sabiam que Zhao Ai não poderia se mover tão casualmente. Ela ainda era uma especialista do 9º nível do pântano do cadáver apodrecido. Se os outros do 9º nível soubessem de suas ações, então isso poderia causar maiores problemas. Afinal, ainda havia o tratado entre a Aliança de Proteção da Flor e as outras facções do continente. De qualquer forma, como eles agora tinham um especialista do 9º nível, a moral deles havia sido reforçada. Eles estavam confiantes o suficiente para enfrentar o clã Marquei. Em pouco tempo, Zhao Ai chegou aos arredores da Cidade da Flor. Ela não encontrou nenhum problema ao longo do caminho. Embora houvesse algumas bestas mágicas, quando eles viram Zhao Ai eles imediatamente deitaram no chão e não ousaram se mover. Animais selvagens e bestas tinham uma forte intuição. Com relação à existência de um especialista em magia do 9º nível, eles eram, sem dúvidas, reverenciados como deidades. Ninguém se atreveu a violar o prestígio de uma deidade. Zhao Ai logo descobriu que ela poderia se comunicar com Zhao Ai quando ela segurava o cajado fantasma. Era como se Zhao Ai ainda estivesse com Zhao Ai. Aparentemente, o cajado fantasma agiu de forma semelhante a um controle remoto de longa distância. Zhao Ai de repente parou e disse a Zhao Ai, jovem mestre, não muito longe daqui é a Cidade da Flor. Não deve haver nenhuma besta espiritual que vá além do que eu estou atualmente. Se uma besta espiritual cruzar esta distância, a Flor de 7 cores pode ficar alarmada e chamar outras bestas mágicas. Zhao Ai sabia que ela se referia aos outros especialistas do 9º nível. Ele naturalmente não esperava vê-los. Então ele balançou a cabeça e disse, tudo bem, passe o cajado fantasma para a águia. Ele soltou uma águia depois e devolveu Zhao Ai ao espaço. Depois de esperar que a águia saísse, Zhao Ai descobriu que a águia parecia um pouco diferente. Isso fez ampliar a tela para poder observar atentamente a águia. Gren e os outros também olharam com cuidado. Esta águia era verdadeiramente diferente das águias originais. As águias originais tinham penas castanho escuros, enquanto esta tinha cor vermelho sangue. Embora tivessem bicos semelhantes, esta tinha garras afiadas. Além disso, Zhao Ai observou que a ponta dessas garras era oca, como a probóscide dos mosquitos sugadores de sangue. Zhao Ai não pensou que a velocidade das águias evoluídas seria muito melhorada. Tendo tais pensamentos, Zhao Ai se mudou para o rancho. Uma vez lá, ele não observou mudanças visíveis. Os coelhos de olhos azuis continuavam os mesmos, pois Zhao Ai pensara que eles também poderiam ter ficado vermelhos,
ou pelo menos maiores. Zhao Ai assentiu, depois voltou para a sala e sentou-se novamente. Green ficou intrigado. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou, jovem mestre, o que você fez? Sorrindo, Zhao Ai disse, nada, eu acabei de ir ao rancho. De qualquer forma, Zhao En, o que você costuma comer? Zhao En respondeu, nada em particular. Nós comemos algumas bestas mágicas, qualquer tipo delas. Com relação à nossa espécie, o que comemos não é muito importante. Zhao Ai assentiu, quanto você come todos os dias? Zhao En balançou a cabeça e disse, isso é algo que não posso responder claramente. Às vezes, como muito em um dia, às vezes não como por muitos dias. Depende do meu humor. Se estou de bom humor para comer, então vou comer. Caso contrário, eu não vou comer. Zhao Ai sorriu. Você é muito fácil de alimentar. Isso é bom. Se você quiser sair para encontrar comida mais tarde, basta pegar algumas bestas mágicas e trazê-los de volta. Zhao En concordou, mas estava realmente olhando seriamente para a tela. Zhao Ai não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto sorria. A aparência de Zhao En era como a de uma criança que se concentra em assistir televisão na Terra. A força de Zhao En era tirânica. Além disso, sua inteligência não era baixa. Porém, agora, devido às mudanças em sua vida e suas novas associações com os humanos, ela começou a estudar as coisas. Ela deve ter se sentido curiosa sobre muitas coisas, e isso deu sensação dela ser uma criança. A águia voava para a cidade da flor todo esse tempo e Zhao Ai não falava. Eles realmente queriam saber quais seriam os resultados quando a águia chegasse à cidade da flor. Atualmente, Zhao Ai tinha mais de 1000 fantasmas virtuosos águia. Mesmo que alguns fossem sacrificados, não seria muito. Portanto, Zhao Ai não estava preocupado. Logo, a muralha da cidade apareceu na tela. As muralhas da cidade eram realmente grandes, com cerca de 67 metros de altura. O topo das paredes estava coberto por uma camada de videiras verdes. Somente essas grandes videiras podem ser vistas ao longo do perfil das muralhas da cidade. Essas videiras floresciam com numerosas flores de 7 cores. Além disso, essas flores eram imensamente grandes, não menores do que 1 metro de diâmetro e algumas alcançando até 2 ou 3 metros. Zhao Ai nunca tinha visto flores tão grandes. O que mais surpreendeu Zhao Ai foi que cada flor tinha 7 pétalas, cada uma com cores exclusivas. Essas 7 pétalas tinham as mesmas cores de um arco-íris e eram lindas e sedutoras. Gren também assistiu às cenas na tela em branco. O que viram era lindo demais, uma beleza que fazia as pessoas esquecerem até de respirar. Zhao Ai agora entendeu. Anteriormente, Buffy havia descrito isso para eles, mas agora que eles viram isso, era bonito demais, inexplicável e extremamente bonito. Depois de algum tempo, Meg sussurrou, é lindo. Bonito demais. Se um dia a Fortaleza da Montanha de Ferro também fosse assim, então isso seria incrível. Jovem mestre, seremos capazes de cortar um ramo de flores e trazê-lo de volta para crescer? Zhao Ai não pôde deixar de sorrir quando olhou para o Meg. Você é ousada para pensar em cortar um ramo de flores. Você não tem medo de que as flores possam te comer? Você esqueceu que Buffy fugiu dessa flor, e até mesmo a pequena Wen disse que aquelas flores são poderosas. Zhao En era, afinal de contas, uma besta espiritual. Ela não sabia se uma flor era linda, só que era forte. Depois de ouvir o que Zhao Ai disse, Zhao En não pôde evitar voar e acenar com a cabeça. Ela olhou para Meg e disse, sim, aquela flor é muito feroz. Não fale sobre se podemos vencê-la. Todos os nonos níveis no pântano do cadáver apodrecido combinados não seria necessariamente capaz de vencê-la. Zhao Ai não esperava que tal análise da força das flores de 7 cores saísse de Zhao En. Zhao Ai então observou que não havia animais dentro da cidade da flor. Aqui no pântano do cadáver apodrecido, haviam numerosas bestas mágicas. Zhao Ai tinha encontrado muitos deles ao longo do caminho. Contudo, geralmente não existiam muitas bestas mágicas voadoras que participaram de combates em grande escala, mesmo contra suas presas.
Se essas bestas mágicas quisessem lidar com as águias, não seria uma boa ideia devido à coragem comparativa das águias de sexto nível. E quão grande era a cidade da flor? Esta era uma cidade que poderia acomodar 500.000 pessoas. Uma cidade sem grandes prédios que poderiam abrigar 500.000 pessoas não seria pequena, certo? Embora a tela não pudesse mostrar muito, eles ainda não tinham visto nenhuma besta espiritual voadora depois de um tempo. Este assunto era um pouco estranho. Zhao Ai apenas lembrou o que ele tinha visto na tela e não pôde deixar de ficar assustado. Isso se deve ao fato de que, depois que a águia entrou na cidade da flor, os pontos verdes que representavam as bestas mágicas desapareceram. Em outras palavras, não havia nenhuma besta espiritual dentro da cidade da flor. Uma vez que eles estavam encantados com os belos tons e cores da cidade da flor, eles não haviam notado esse ponto antes. Agora que Zhao Ai pensou sobre isso, ele não pôde deixar de prestar atenção na cidade da flor. Assim como Buffy dissera, as videiras cobriam toda a cidade da flor. Nas videiras haviam flores desabrochando. De maneira otimista, a cidade seria coberta por essas flores de 7 cores. Sua descrição da cidade da flor não era um exagero. Zhao Ai observou cuidadosamente essas flores. Mais uma vez, como Buffy disse, haviam pequenas raízes fibrosas nas videiras. Essas pequenas raízes fibrosas foram cavadas nas paredes de pedra da cidade, causando medo a qualquer um que olhasse para ela. A águia circulou ao redor da cidade da flor enquanto Zhao Ai e os outros observavam cuidadosamente as flores dentro da cidade. Foi assim como Buffy descreveu. A cidade não estava cheia de videiras. Dentro da cidade havia uma videira muito longa e espessa. Além disso, ficava ereta como uma árvore. Haviam muitos ramos em cima dela junto com muitas flores desabrochando. Era como se isso fosse um mundo de flores. Zhao Ai notou lentamente que esta videira de flores estava mais concentrada no centro e era mais robusta também. Se você olhasse de perto, veria que essas plantas não tinham uma raiz principal, mas tinham apenas raízes fibrosas. As videiras com flores menores se ramificaram da videira robusta, e aquelas flores maiores se ramificaram dos ramos mais grossos da videira. Finalmente, eles convergiram para uma seção de uma imensa videira de 10 metros de espessura que se estendia do meio da cidade. Gren examinou a situação, e até mesmo Zhao Ai observou seriamente, já que ela não conseguiu chegar tão perto para observar aquelas flores de 7 cores. Zhao Ai ordenou que a águia voasse para o centro da cidade enquanto seus olhos perseguiam a videira. Ele queria dar uma olhada no que era esse tronco de flores de 7 cores e se havia algo bom no final. Viver em Outro Mundo Capítulo 197. A águia circulou lentamente a cidade, enquanto os olhos de Zhao Ai continuavam a perseguir a videira. Ele pretendia usar essa abordagem para encontrar o tronco da flor de 7 cores. Gren e os outros entenderam a intenção de Zhao Ai enquanto todos olhavam para a tela. Zhao En deitou na cabeça de Zhao Ai e também assistiu seriamente à tela. Devido ao efeito do espaço, Zhao En provavelmente se sentiu mais próximo de Zhao Ai. Ele também achava que estava tudo bem para ela deitar sobre sua cabeça desde que ele já considerava Zhao En como parte de seu clã. Zhao Ai não restringiu Zhao En porque ela não era tão pesada. Além disso, sua disposição era mais próxima da de uma criança, o que Zhao Ai gostava, então ele naturalmente não a impediu. Enquanto eles se concentravam na tela, um enorme ponto preto apareceu de repente. Este ponto preto logo ocupou toda a tela e Zhao Ai subconscientemente gritou, "Encontramos!" Gren e os outros também respiraram fundo. Zhao Ai ordenou que a águia circundasse o grande ponto preto. Ele imediatamente focou a tela nesse ponto. Todos observaram atentamente e viram que não era um ponto preto, mas um buraco negro. Eles estimaram seu tamanho em cerca de 100 metros de diâmetro. Este buraco tinha crescido dentro da flor de 7 cores e era parte da seção mais grossa que Zhao Ai já tinha visto. Os ramos ao redor do buraco também eram grossos, mas o mais estranho era que as flores dessa videira não eram muito altas, apenas uns 20 metros. Isso era muito pequeno em comparação com os das videiras e ramos ao redor.
Se eles não olhassem para a tela com cuidado, não conseguiriam encontrá-la facilmente. Zawai ordenou que a águia voasse para baixo. A águia se aproximou mais e mais do buraco. Este foi de fato um teste feito por Zawai. Ele queria ver se a flor de 7 cores os atacaria. Sem dar qualquer resposta, a flor de 7 cores parecia apenas uma planta comum. Não teve nenhuma resposta, e as flores que desabrocharam nos ramos estavam imóveis. Zawai e os outros não pensaram que a flor de 7 cores reagiria dessa maneira. Ainda assim, ele não desistiu. Ele ordenou que a águia voasse mais para baixo, mas não para atacar, pois temia que, se atacasse a flor de 7 cores, pudesse extinguir a águia. Se eles deixassem o espaço, eles também poderiam ser atacados pela flor. Como eles estavam atualmente no território da flor de 7 cores, não haveria nada de bom em sair e serem atacados. Depois de ver que a flor de 7 cores não respondeu, Zawai, com uma voz profunda disse: Vovô Green, eu estou indo dar uma olhada. Green olhou para Zawai, acenou com a cabeça e disse: Está tudo bem para o jovem mestre sair e dar uma olhada. Parece que esta flor de 7 cores não reage a entidades com baixa resistência. Já que o jovem mestre não tem poder mágico ou que de batalha, essa flor não deve atacar você. Zawai assentiu com a cabeça e olhou para eles, e disse: Embora a força de ataque desta flor seja monstruosa, ela não é muito agressiva. É melhor que não a perturbemos. Então vocês esperem por mim aqui dentro do espaço. Zawai, você fica aqui também. Se você sair, então eu tenho medo de que a flor comece a atacar. Zawai, que estava no topo da cabeça de Zawai, imediatamente obedeceu. Zawai olhou para os outros e mostrou um leve sorriso, como que o vovô Green disse: devido ao espaço, essas flores podem se tornar amigáveis. Como tal, tenho que ir dar uma olhada e ver se eu posso realmente me aproximar dessa flor. Para ser honesto, Green e os outros também estavam extremamente preocupados. Era como Zawai disse, esta flor tinha uma força ofensiva muito forte, mas não era muito agressiva. Se houvesse poucas pessoas para acompanhá-lo, e ele mantivesse uma frente fraca, então Zawai deveria estar seguro. Zawai olhou para eles e não falou mais nada. Ele se virou e saiu da casa espacial. Com pensamento, ele recobriu a águia e o cajado fantasma e, em seguida, saiu para fora do espaço. A localização atual de Zawai não era tão longe do buraco. Ele apareceu em cima de uma videira de flores de 7 cores. Essa videira tinha cerca de 20 metros de espessura, então ficar de pé sobre ela não era um problema para uma pessoa do tamanho humano. Ao aparecer na videira, Zawai se tornou muito cuidadoso. Ele estava pronto para retornar ao espaço a qualquer momento. Mas como eles já perceberam, a flor não atacou, como se não notasse a existência de Zawai. Ele andou vários passos em cima da videira, depois pulou no local. A videira não respondeu. Zawai se sentia como se fosse um pássaro parado em uma árvore. Não importava o quanto ele pulasse, as árvores eram árvores. Para essas flores de 7 cores, Zawai provavelmente nem seria comparável a um pássaro. Talvez um mosquito ao invés disso. Um mosquito não seria capaz de prejudicar uma grande árvore. Vendo que as flores de 7 cores não reagiram, Zawai moveu-se lentamente para o buraco. Ao lado do buraco havia uma quantidade inumerável de pequenas videiras. Eles tornaram impossível ver o chão. Apenas o buraco era visível. Zawai olhou para o buraco e descobriu que não era tão profundo, apenas escuro. Porém, ele não podia ver dentro do buraco, e por isso não podia se ver a base da flor de 7 cores. Zawai observou as videiras da flor de 7 cores e contou cuidadosamente. Haviam 18 raízes que cresceram do tronco da flor de 7 cores. A primeira raiz tinha cerca de 20 metros de espessura e ramificou-se em numerosos ramos menores. Estes longos ramos parecem ter coberto a totalidade da cidade da flor. Zawai observou cuidadosamente a flor de 7 cores. Ele achou muito interessante. Além dos ramos que se ramificam das videiras, também cresciam pequenas raízes fibrosas e até mesmo alguns dos pequenos ramos tinham algumas folhas crescendo.
Aquelas pequenas folhas eram muito interessantes, pois tinham a forma de facas de arremesso. Contudo, a flor de 7 cores era enorme. O centro estava coberto de poluição, tornando a visibilidade extremamente baixa. Zhao Ai olhou em volta cuidadosamente por um tempo e descobriu que a flor de 7 cores só tinha essas coisas e nada mais parecia atrair sua atenção. Ele ficou na videira e pensou sobre a flor de 7 cores. No entanto, ele estava incerto se essa flor estava sendo realmente honesta. De tal modo, desde que você não mexesse com ela, ela não seria agressiva. Este não era o resultado que Zhao Ai queria. Ele acenou com a mão e, com sua intenção, empunhou o cajado fantasma e derramou um pouco de água espacial no buraco. Zhao Ai queria ver se a flor de 7 cores teria alguma reação em relação à água espacial. Lembre-se que o espaço poderia melhorar as plantas. Isso também foi verdade para a água espacial. Para plantas comuns, a água espacial era o melhor tônico. Este movimento de Zhao Ai mostrou que ele estava tentando bajular a flor de 7 cores. A água espacial caiu diretamente no buraco, mas a flor de 7 cores ainda não tinha resposta. Zhao Ai não pôde deixar de se decepcionar quando, de repente, a flor de 7 cores reagiu. A reação foi forte, ao contrário do que Zhao Ai havia antecipado. Toda a cidade da flor parecia cheia de emoção quando todas as videiras ficaram eretas, acenando para o céu. Zhao Ai não sabia o porquê, mas ele não estava com medo. Ele sentiu que essa flor de 7 cores não queria machucá-lo. Embora os movimentos feitos pela flor de 7 cores fossem grandes, não parecia querer atacar ninguém. Em vez disso, aparentemente parecia feliz. Isso fez Zhao Ai se sentir surpreso. Quando as videiras se agitaram, seus pés flutuaram. Então um número incontável de videiras reuniu-se sob Zhao Ai. Ele ficou surpreso com a situação quando as videiras formaram uma cadeira. Zhao Ai congelou por um momento, depois riu e sentou na cadeira. Zhao Ai não pensou realmente que essa flor de 7 cores fosse inesperadamente inteligente o suficiente para oferecer uma cadeira. No entanto, isso não era o que Zhao Ai queria pensar. Zhao Ai retribuiu naturalmente a gentileza ao empunhar o cajado fantasma e jogou uma pilha de solo espacial no buraco. Isso fez as videiras tremerem mais violentamente. Por sua vez, uma mesa de videira foi colocada na frente de Zhao Ai. Na verdade, essa mesa tinha xícaras de videiras em cima e estavam cheias de um líquido de 7 cores. Evidentemente, o outro lado estava usando isso como uma maneira de entreter Zhao Ai. Zhao Ai não teve medo depois de ver a flor de 7 cores oferecer-lhe algum líquido. Mesmo se fosse venenoso, ele não estava com medo desde que ele tinha bebido a água espacial por um longo tempo. A água espacial poderia curar as toxinas da flor de 7 cores. Assim, ele não se preocupou. Zhao Ai levantou a xícara de videira e descobriu que não era uma existência separada. A xícara estava ligada a uma pequena videira que era então anexada à mesa de videira, e a mesa de videira estava conectada à videira sob Zhao Ai. Em outras palavras, a xícara ainda fazia parte de uma planta viva. Zhao Ai não se importou muito e bebeu na xícara de videira. Quando o líquido entrou na boca de Zhao Ai, ele não pôde deixar de ficar surpreso por um momento. Não era porque este líquido era difícil de beber, mas sim, era o oposto. Este líquido foi muito bom. Enquanto este líquido parecia o mesmo que a água, era de fato vinho. A flor de 7 cores inesperadamente entreteve Zhao Ai com vinho. Além disso, o vinho não brilhava apenas com 7 cores, mas também tinha fragrância de 100 flores. A fragrância sugeriu uma doçura que revelou um traço de amargura. O cheiro proporcionou aos humanos alimento para o pensar. Quando Zhao Ai segurou a xícara, o líquido de 7 cores retornou inesperadamente à sua quantidade original. Foi preenchido novamente. Zhao Ai congelou por um momento, e então não pôde deixar de rir um pouco. Zhao Ai não bebeu mais, pois ele já bebeu uma xícara. Ele colocou a xícara de videira de volta na mesa, e desta vez, notou que o tronco da flor de 7 cores tinha crescido vários ramos a mais. Ele viu isso a olho nu, cresceu em comprimento e espessura.
Zhao Ai assistiu a tudo isso e realmente não pensou que a reação da flor de 7 cores seria tão grande. Deve-se saber que o tronco da flor de 7 cores era diferente dos outros ramos, pois não tinha raízes fibrosas. O tronco, além de seus 18 ramos principais, não tinha outra abertura. O crescimento dos ramos agora foi certamente causado pela água espacial e pela terra espacial. Zhao Ai contou. Desta vez, a flor de 7 cores cresceu mais 9 ramos. Pequenas ondas de flutuação também foram emitidas pelo grande tronco. Em seguida, uma pequena videira cresceu para fora do buraco. Esta videira não era realmente verde, mas feita de 7 cores. Ele cresceu mais e se estendeu em direção onde estava Zhao Ai. Zhao Ai olhou para o que estava acontecendo. Ele sabia que o evento principal estava chegando. Este ramo de 7 cores, no que diz respeito à flor de 7 cores, era certamente importante. Talvez pudesse se comunicar com ele. A eficiência da batalha da flor de 7 cores estava acima dos especialistas do 9º nível. Isso significava que era igual a ser uma planta inteligente. Dizer que não poderia se comunicar com ele e apenas matá-lo não seria algo que ele acreditaria. Viver em outro mundo. Capítulo 198. A videira de 7 cores se estendeu rapidamente na direção de Zhao Ai. Então, no topo da videira, apareceu um botão floral. Esta flor cresceu lentamente até que, finalmente, parou a uma altura de cerca de meio metro. O botão floral floresceu, lentamente. Link. Quando a flor floresceu, não revelou pétalas de 7 cores, mas pétalas de uma cor só. Já que Zhao Ai olhou para as pétalas vermelhas em estado de torpor, ele descobriu que havia outra camada de pétalas florescendo dentro, desta vez amarela. As pétalas da flor continuaram a florescer lentamente, camada por camada, até a 7ª camada. Na frente de Zhao Ai havia uma apresentação de 7 camadas de 7 tipos de pétalas coloridas. Parecia um arco-íris quando apareceu de repente na frente de Zhao Ai. Havia um casulo de 7 cores no centro dessa flor. O casulo não era grande, apenas do tamanho do polegar de Zhao Ai. Era de 7 cores e muito atraente. Zhao Ai olhou para o casulo atordoado. Subitamente, se moveu. O casulo se mexeu como um verme e depois se abriu em 2 pedaços. Esses 2 pedaços eram como asas de uma borboleta, cada par sendo de 7 cores. Zhao Ai ficou ainda mais surpreso quando o par de asas começou a se mover e depois voou para o ar. Quando as asas se viraram, uma pequena mulher apareceu na frente de Zhao Ai. A pequena mulher usava uma pequena saia feita de videiras de 7 cores. Ela tinha cabelos de 7 cores que eram longos e suspendiam da cabeça aos pés. Sua pele era branca e clara, com braços e pernas pequenos que estavam expostos e não eram muito bonitos. A pequena mulher voou e chegou ao nível dos olhos de Zhao Ai. Ela curiosamente olhou para Zhao Ai enquanto piscava seus grandes olhos. Zhao Ai também descobriu que seus olhos eram de 7 cores. Os dois se entreolharam e não falaram. Depois de algum tempo, a pequena mulher sorriu e disse com uma voz clara: "Você só quer ficar olhando para mim e não falar?" Zhao Ai estava atordoado. Depois de se recuperar, ele se levantou e disse para a pequena mulher: "Olá, eu me chamo Zhao Ai. Você é?" A pequena mulher olhou para Zhao Ai. Com o ritual de uma nobre dama, ela disse: "Olá, eu me chamo Kair." Zhao Ai rapidamente retornou à cerimônia aristocrática. Ele olhou para Kair e disse: "Olá, Kair. Você é essa flor." Kair sorriu. "Para ser preciso, a flor que você vê são apenas ramos de mim. Meu corpo principal não está aqui." Zhao Ai perguntou: "Você está dizendo que uma flor tão grande é apenas um de seus ramos? Então, onde está seu corpo principal?" Kair respondeu com um sorriso: "Não está bem na sua frente. A verdade é que meu corpo real são todas essas flores que você vê, porque eu existo propriamente dito." Zhao Ai olhou para Kair e disse: "Então, no final, de onde você veio?" Kair sorriu: "Por favor, sente-se e ouça enquanto eu explico. Para dizer a verdade, faz tanto tempo desde que eu encontrei uma pessoa com quem eu poderia falar e ouvir. Eu não conheci muitos outros.
Zhao Ai sentou-se na cadeira atrás da mesa de videira e olhou para Kair. Ela sorriu fracamente e sentou-se na frente de Zhao Ai em seu pequeno conjunto de cadeira e mesa de videiras. Sua mesa de videira também continha uma pequena xícara de videira. Aparentemente, a xícara não poderia ser preenchida com nem mesmo uma gota de água. Kair bebeu água em sua xícara de videira. Sua pequena cadeira e mesa pareciam estranhas porque sua base chegava até a videira abaixo deles, permitindo a Kair ficar ao nível dos olhos de Zhao Ai. Olhando para sua aparência, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Parecia que essa pequena mulher estava realmente disposta a manter sua aparência, desde que ela tinha que sentar-se ao nível dos olhos. Zhao Ai observou Kairi segurando sua xícara de videira, que era menor que um palito. Depois que ela bebeu alguns bocados de água, ela colocou a pequena xícara de videira e olhou para ele, mas não falou. Zhao Ai sentiu que esta pequena mulher estava brincando com ele. Ele não sabia se ria ou chorava. Finalmente, Kair falou: "Meu nome verdadeiro é Flor do Arco-Íris Infernal. Eu vim de um lugar chamado Inferno, onde sou a presença mais respeitada." Atordoado, Zhao Ai olhou confuso para Kair. Não foi a primeira vez que ele ouviu falar de um lugar chamado Inferno, mas Zhao Ai ainda não estava muito claro sobre o que Kair havia dito. Isso foi devido ao fato dele ter ouvido falar da palavra inferno na Terra, mas não a ouviu no continente depois de sua chegada. Kair olhou para a expressão de Zhao Ai. Ela disse com um sorriso: "Aqui no continente Ark, seria chamado de mundo demoníaco." Os olhos de Zhao Ai se abriram amplamente. A palavra inferno não era algo que ele tinha ouvido falar aqui no continente Ark, mas o termo mundo demoníaco era algo de que ele já tinha ouvido falar. O continente Ark era diferente da Terra. A Terra existia em seu próprio plano, enquanto o continente Ark coexistia com múltiplos planos. O lugar chamado continente Ark era um plano. O mundo demoníaco também era um plano. Haviam vários outros planos que também existiam, mas a compreensão das pessoas sobre outros planos era pequena. Eles sabiam sobre esses planos menos do que sabiam sobre o mundo demoníaco. Não havia muitos registros mantidos sobre o mundo demoníaco no continente. Mas, todos os registros o descreveram usando uma palavra: perigoso. Os registros sobre o mundo demoníaco no continente disseram que era um lugar de monstros. Esses monstros foram divididos em criaturas mortas-vivas e criaturas desumanas. Eles eram seres brutais que só sabiam como abater e andavam por um caminho de destruição. Esta foi a percepção comum do mundo demoníaco por outros. Zhao Ai não tinha realmente pensado que Kair teria vindo do mundo demoníaco. Obviamente, Kair tinha visto a reação de Zhao Ai e ela disse com um sorriso: "Você não sente que é estranho para mim saber sobre essas coisas?" Zhao Ai assentiu. Kair continuou sorrindo. "Isso não foi nada, desde que eu consegui obter um livro sobre o continente Ark. Portanto, eu também sabia que o mundo demoníaco foi registrado aqui no continente Ark. Não há apenas criaturas mortas-vivas e criaturas desumanas, mas um verdadeiro mundo completo. O ambiente de vida é muito pior do que o continente Ark, porém, a coisa principal é que não há sol." Kair parou aqui e olhou para Zhao Ai. "Não há sol no mundo demoníaco, apenas luz e minérios. Há apenas eu e minhas flores como a principal fonte de luz para os seres do mundo demoníaco, portanto, as criaturas lá me mostram muito a respeito. Você deve saber que o mundo demoníaco e o continente Ark são dois planos diferentes. A diferença em ambientes vivos entre os dois é muito grande. Depois que a primeira fenda espacial apareceu, o mundo demoníaco descobriu o quão grande era o continente Ark. Foi também quando descobriram que a vida era melhor aqui no continente Ark. Havia sol, água, terra e grama. Tudo estava aqui." Ao ouvir, Zhao Ai sabia que Kair estava falando sério quando disse isso. O desejo de uma vida melhor tinha uma esperança infinita. Assim como uma pessoa cega tinha esperança infinita para ver a luz, o mundo demoníaco tinha um desejo 1000 vezes maior de viver no continente Ark. Kair suspirou. "Você nunca esteve no mundo demoníaco, assim você nunca poderá imaginar o modo de vida das criaturas lá. Eles queriam vir morar no continente Ark,
Mas fizeram do jeito errado. Eles queriam conquistar o continente Ark, mas não tiveram sucesso. Em vez disso, eles deixaram o continente Ark colocar novos selos nas poucas fendas espaciais. A expressão de cair, embora fosse um pouco leve, era algo que Zhao entendia. O continente Ark provavelmente teve que pagar um preço considerável. Kair não estava preocupada com Zhao. Ela continuou. Mais tarde, novas fendas espaciais apareceram, induzindo várias outras guerras entre o mundo demoníaco e o continente Ark. No final, o mundo demoníaco não teve sucesso. O local em que você está agora é na verdade uma fenda espacial, mas que foi selada naquela época por uma pessoa do continente Ark. Por alguma razão desconhecida, o selo foi destruído, mas o mundo demoníaco não soube disso. Eu descobri ela, e usei meus ramos e, lentamente, me estendi sobre a fenda espacial. Agora, se parece com isso. Os ramos de Cair eram a cidade da flor. Isso não era algo que Zhao pudesse acreditar. Ele não conseguia imaginar o tamanho de seu corpo real. Cair olhou para Zhao e de repente riu. Isso foi muito sério, certo? Eu gosto desse tipo de atmosfera. Com esse tipo de tom, não é mais convincente. Zhao olhou para o sorriso malicioso de Cair quando ela se virou. A aparência deu uma sensação de compaixão, mas com seu sorriso lindo agora, os pensamentos de Zhao foram um pouco incapazes de acompanhar. Cair olhou para a expressão tola de Zhao e não pôde deixar de rir. Ela segurou sua barriga e caiu ao redor. Zhao bateu na cabeça e finalmente afirmou que esta pequena mulher estava brincando. O estranho foi que Zhao não se sentiu zangado. Em vez disso, ele apenas olhou para o rosto sorridente de Cair. Cair parou depois de algum tempo. Zhao não tinha falado desde então. Então ela olhou para ele timidamente e perguntou: "Você está com raiva?" Zhao olhou para a aparência de Cair e não poderia estar com raiva. Ele balançou a cabeça e disse: "Não, estou apenas curioso. Você me disse essas coisas, então, o que você quer fazer?" Cair bateu as asas e voou na frente de Zhao. "Eu só quero beber mais da água que você me deu mais cedo, e daquela terra que você jogou. Essa foi a água mais deliciosa e a terra mais fértil que já provei." Zhao sorriu ao dizer: "Tudo bem. Você pode ir a um lugar comigo onde há muita água que você pode beber, junto com a terra que você viu." Cair olhou para Zhao e disse: "Não sei se o que você está dizendo é uma ilusão, mas eu sinto uma intenção maligna. O que você está me dizendo para fazer?" Zhao ergueu as sobrancelhas enquanto sorria e disse: "O que há de errado? Você não se atreve?" Zhao não sabia o porquê, mas quando ele disse isso, sentiu que ele estava enganando uma menina para observar um peixe dourado com um tio estranho, provavelmente. Cair falou mais uma vez: "Não use este tipo de método de incitar um idiota em ação. Isto é inútil com esta jovem senhora. Contudo, esta jovem senhora é poderosa e não tem medo de você. Bem, vamos para onde?" Zhao estava feliz em seu coração. Ele acenou com o cajado fantasma e uma fenda espacial apareceu ao seu lado. Ele sorriu e disse: "Para o meu território." Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.